A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville. E hoje nós vamos para a nossa terceira aula de teologia do Novo Testamento. E para a gente dar continuidade a nossas aulas aqui dessa disciplina, eu quero trabalhar hoje sobre o tema as principais doutrinas. Então nós vamos verificar as principais doutrinas abordadas, tá bom? Isso dentro de uma perspectiva teológica, para depois nós estarmos dando continuidade ao nosso estudo, refletindo, tá bom? Para a doutrina, na verdade a teologia do Novo Testamento, para que a gente tenha uma compreensão do total, para que possamos entrar nos ensinamentos de Cristo, nas cartas e de todos os outros conteúdos do Novo Testamento, tá bom? Então vamos trabalhar aqui as principais doutrinas. Olha só, nós estamos aqui apresentando as doutrinas fundamentais contidas no Novo Testamento, então você precisa compreender muito bem elas, tá bom? Então eu trabalhei aqui em esboço simples, tá bom? O estudo mais profundo será apresentado quando a matéria específica for passada aqui, mas em algo bem simplório aqui, nós vamos ver essas principais doutrinas. Então a primeira doutrina e que aparece no Novo Testamento, que aparece na teologia do Novo Testamento, é a doutrina de Deus, tá bom? Olha o que diz aqui João capítulo 7, verso 16 e 17, que diz assim: Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber que se a doutrina é dele ou se falo por mim mesmo. Então essa doutrina, a doutrina de Deus, ela vai trabalhar especificamente a existência de Deus, a natureza de Deus e os atributos de Deus, tá bom? Nosso segundo viés aqui doutrinário é a doutrina de Cristo. Mateus capítulo 1, verso 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido pelo Espírito Santo, tá bom? Então, a doutrina de Cristo vai trabalhar também, né? A natureza de Cristo, os ofícios de Cristo e a obra de Cristo. Então, especificamente, esses três pontos bem simplórios, tá bom? Dando continuidade em terceiro ponto aqui de doutrinário, nós temos a doutrina do Espírito Santo. Romanos 11 diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há também de vivificar também o vosso corpo mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então temos aqui a doutrina do Espírito, tá bom? Que vai trabalhar especificamente a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo em Cristo, o Espírito Santo no cristão e os dons do Espírito. Dando sequência, em quarto ponto, temos a doutrina dos anjos. Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim: Mas qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por cabelo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor do que hão de herdar a salvação? Tá? Então essa doutrina aí dos anjos aí, ela vai especificamente trabalhar a natureza dos anjos, a classificação dos anjos, o seu caráter, a sua obra, e foi introduzido
né? Foi introduzido, com o passar dos anos, é bem recente, mas foi introduzido o reino das trevas, tá bom? Antigamente, não no passado muito longe, era trabalhado, né, a angeologia, que é a doutrina dos anjos. Eu não estou especificamente colocando o nome de angeologia, mas eu coloquei aqui para facilitar aqui a doutrina dos anjos, para facilitar o entendimento de todos. Mas existia a angeologia, que trabalhava somente com anjos de luz, e a demonologia, que trabalhava especificamente com demônios, tá bom? Anjos das trevas ou anjos caídos, como queira. Hoje, né? Hoje, numa teologia mais atual, uma teologia mais contemporânea, nós temos hoje o reino das trevas inserido na angeologia, tá bom? Olha só que interessante. Nós temos também a doutrina do homem, tá? Mateus capítulo 19, verso 4 diz: Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? Então, essa doutrina vai nos ensinar sobre a origem do homem, a natureza do homem, a imagem de Deus no homem. Trabalharemos também a doutrina da salvação, tá? A doutrina do homem, eu não estou dando nomes específicos, mas eu acho interessante falar. A doutrina do homem, antropologia. Doutrina da salvação, soteriologia. Mas vamos ser bem simplórios aqui. Doutrina da salvação. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a doutrina da salvação, os pontos trabalhados, né, específicos são a natureza da salvação, a justificação, a regeneração e a santificação, tá bom? Justificação, regeneração, santificação. Natureza da salvação em primeiro ponto. Exatamente isso. Temos também a doutrina da igreja, tá? A eclesiologia. Atos 11:22. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram a Barnabé e a Antioquia. Então, dentro da doutrina da igreja, nós temos os pontos de estudos: a natureza da igreja, a fundação da igreja, as ordenanças da igreja e a organização da igreja, tá? E o último ponto aqui que nós vamos estar aqui trabalhando é a doutrina das últimas coisas, a famosa escatologia bíblica, tá? Mateus 24:3 diz assim: Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, tá? Então trabalharemos dentro da escatologia bíblica. Olha, pessoal, deixa eu terminar, vamos lá. Sinais da vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, milênio e juízo do grande trono branco são os principais pontos da escatologia. Provavelmente não trabalharei todos esses pontos doutrinários na teologia do Novo Testamento, mas aonde aparecer algum ponto específico de cada doutrina, sendo soteriologia, sendo pneumatologia, né, que é a doutrina do Espírito Santo, sendo doutrina de Deus, tá bom? Que é a teologia, assim por se dizer. Então, aparecendo nos ensinos de Jesus, aparecendo nas cartas de Paulo, aparecendo em Atos dos Apóstolos e de Evangelhos, nós vamos estar aqui propagando e ensinando especificamente dentro dessas principais doutrinas nas aulas daqui para frente, né? Daqui para frente, nós vamos estar tratando dessas principais doutrinas, voltando a repetir, nos ensinos de Jesus, nas cartas e também em Apocalipse, tá bom? Então fizemos aqui o raio-x de todas as principais doutrinas do Novo Testamento e a qual nós vamos estar
trabalhando nas próximas aulas especificamente, tá bom? Nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos de Paulo em suas cartas, e de cartas universais, e de cartas de Pedro, e de cartas de João, e de cartas de Judas, e etc. Tá bom? Tamo juntos. Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário. Estamos aí para estar sanando todas as dúvidas possíveis, tá bom? Na medida do possível. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia.